Meus prezados irmãos, boa noite. Estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Hoje é dia 8 de abril de 2024. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de todas as horas, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Como sempre fazemos, meus irmãos, agradecendo a Deus por essa oportunidade de aqui estarmos. Agradecendo também a essa espiritualidade tão acolhedora da Casa de Abel Sebastião de Almeida, a esses zelosos amigos da espiritualidade que estão sempre conosco, nunca nos desamparam. Quando nós aqui chegamos, eles aqui já estavam, preparando o nosso ambiente, colocando os equipamentos fluídicos, tornando tudo preparado para os trabalhos. Então, nós ficamos muito gratos por tudo isso. Eu vou pedir à nossa querida Alessandra a gentileza de ler para nós a página inicial. Boa noite a todos. Do livro Ceifa de Luz pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Confiando. Tende fé em Deus, Jesus, Marcos 11, 22. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias simultaneamente, em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir as criaturas, da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor, inventou o automóvel em que se transporta à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses, com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel que funcionam, segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Obrigada, meus irmãos. A fé só vale com obras, né? Então, meus irmãos, vamos ouvir agora, prestar máxima atenção ao nosso querido irmão Alcir Mesquita, que ele seja muito inspirado na noite de hoje. Boa noite. Que Jesus, o nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema, do capítulo 19, a fé religiosa, a condição inabalável, Kardec sempre enfatizou muito essa condição inabalável da fé, E aí nós vamos dissecar o que ele queria nos dizer com fé inabalável, Porque fé nós temos, Até vou voltar aqui para a gente beber em Emmanuel. Eu queria pegar 2 trechinhos da nossa página de preparo para nos alimentar. Ele diz: tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora o espaço. Era fé, uma fé raciocinada. Eles não tinham uma quimera, Eram dados concretos, científicos, Pesquisa científica. Teste, observação, hipótese, tese,
e aí eles tinham uma teoria completa. Então, quando eles fizeram e construíram, nós, né, construímos os foguetes, nós construímos baseado em fé raciocinada. Nós não tínhamos o desejo, vamos fazer que vai dar certo. Não, tinha todo um trabalho de fé, naquele trabalho de preparação tecnológica, pesquisa científica, metodologia científica. Assim como, aproveitando aqui, da televisão, que hoje transmite áudio, vídeo, porque nós temos esse conhecimento, essa certeza de que podemos usar os recursos tecnológicos, nós temos no ar a TV Abel. Então, hoje estamos ao vivo, áudio e vídeo, né? O centro alcançando o mundo. Qualquer pessoa no planeta, acessando a web, é capaz de assistir às palestras do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida. Fé raciocinada. E ainda aproveitando Emmanuel, ele diz no finalzinho aqui: segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem. A fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. E aí, tratando da fé, eu queria abordar por que a gente tem dificuldade de efetivamente de usar alguns aspectos da lição de Jesus, né? Então vamos lá. A fé religiosa, capítulo 19, 6 e 7, pegamos Emmanuel, e Kardec define o que é fé inabalável, né, no Evangelho. Fé inabalável só é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, né? Então, esse aspecto tríplice da doutrina, a religião, a ciência e a filosofia, né? Jamais o espiritismo virou as costas para a ciência. Nós vamos ver isso. Pegar alguns exemplos concretos aqui. Então, sempre apoiando-se as nossas verdades em acordo com a pesquisa científica. Então, você fortalece a fé. Você fortalece, você confronta a qualquer momento e você pode sustentar a sua fé porque ela está baseada em fatos, em racionalidade, né? É a fé raciocinada, não é a fé do acaso, né? O que é fé, né? Vamos falar sobre fé em caráter geral. Jesus nos disse que a fé move montanhas. Mas qual é a melhor maneira de traduzir essa fé, né? O que é fé? Porque a gente acredita em qualquer coisa, inclusive coisas que não fazem nenhum sentido. Haja visto que existem grupos hoje que defendem a Terra plana e defendem com uma certa convicção, o que é uma aberração. Então você pergunta, eles têm fé em quê, né? É um sentimento, isso é uma definição formal do dicionário, de crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Nós estamos vendo, né? Alguém, a essa altura do campeonato, defender a Terra plana é baseado em quê? Baseado em nada, pura crendice, né? A fé é um dos mistérios do planeta. É a forma como cada um de nós enxerga a verdade. É a principal perspectiva que usamos para entender os fenômenos do mundo e a nós mesmos. E aí Kardec nos estimula profundamente a estar raciocinando permanentemente, validando aquele conhecimento a partir da realidade. Kardec começa assim, né? Kardec, antes da doutrina espírita, ele tinha o fenômeno das mesas girantes em Paris. O que ele faz? Ele usa metodologia científica para observar aquele fenômeno. E a partir da observação e da metodização do conhecimento, ele cria a doutrina espírita. Então Kardec o tempo todo se calcou. Kardec não era espírita, nem era religioso, né? Nessa encarnação. Mas ele usou do conhecimento científico, da verdade, da ciência, para montar toda a estrutura da doutrina que nós hoje trabalhamos e usamos. Vamos pegar um exemplo de fé, né? Fernão de Magalhães, eu peguei porque é um exemplo marcante, né? Em 1519, ele tinha certeza que era possível fazer a circunnavegação do planeta navegando a oeste e chegando nas Índias.
Ele tinha certeza. Ele não tinha certeza porque ele ouviu, porque alguém disse. Ele tinha certeza porque ele pesquisou. Ele tinha fé no conhecimento. Ele tinha fé naquele trabalho que alguém fez e que dividiu com ele. Ele zarpou da Espanha, Sevilha, com 5 navios e 270 homens, e voltou 3 anos depois com 1 navio e 30 homens. Na verdade, Fernão de Magalhães não voltou, né? Ele morre na expedição. Mas esses homens, esses 270 homens que partiram, eles tinham fé no conhecimento, né? Na certeza da ciência, na observação. Eles não fizeram isso de brincadeirinha. Pegar o caso da Apolo 11, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Apolo 11 foi a primeira missão espacial que pousou na Lua, e esse é um módulo de comando que os 3 astronautas, com toda aquela roupa, voltaram. Só para vocês terem uma ideia, a base tinha 3,65 metros. 1, 2, 3. Era isso aqui, da parede até aqui. E até a altura do teto. 3 homens vestidos naquele vestimenta gigante, que nem uma sardinha ali dentro, voltaram da Lua e desceram na Terra. Eles fizeram isso porque eram lunáticos, malucos? Não, porque eles tinham fé. Fé no conhecimento, no treinamento, no preparo, na pesquisa. Mas é uma aventura. Como o Fernão de Magalhães foi um desbravador, esses homens, né, esses 3 astronautas da Apolo 11, Armstrong, Aldrin e Collins, eram heróis. Porque eles entraram numa nave que era daqui a ali, até a altura do teto. Isso era a base, né, porque ela é um cone. Então, para cima ela vai estreitando. E vieram da Lua até a Terra no módulo de comando. Fé. Fé na certeza do conhecimento, né? Do teste. Fizeram testes exaustivos, preparo e tal. Agora, nós temos fé em amuletos, né? Tem gente que vive beijando a medalhinha, né? Beijava a medalhinha. Por exemplo, o meu sogro tinha fé que se ele usasse a camisa preta no dia do jogo do Vasco, ele vencia. Ficou comprovado que não é verdade, né? Então, hoje a gente tem certeza que a fé dele não era baseada em fatos concretos, mas ele tinha uma fé. Aquela camisa tinha que ser usada impreterivelmente, era uma briga danada, onde está a camisa, e ele vestia a camisa na certeza que com a camisa. Então a gente acredita em escapulários, crucifixos, ferraduras, patuá. Então tem gente que só vai, só posso sair com um patuá no bolso, porque se eu não tiver, é fé em quê? É fé no nada, né? Mas tem fé, a gente tem fé nessas coisas, né? Tem fé em figa, no olho de Horus, tem gente que anda com o olho de Horus pendurado no pescoço para proteger, não tem isso? Não, eu não posso sair sem a minha proteção e tal. Que proteção é essa? Que fé é essa? Mas é a fé. A gente tem fé em qualquer coisa. O que Kardec nos propõe? Ter fé raciocinada. Então, ele começa o capítulo 19, e aí sempre baseado nessa definição formal dele do que é uma fé inabalável, dizendo o seguinte: do ponto de vista religioso, a fé consiste na crença em dogmas especiais, que constituem as diferentes religiões. Cada religião tem a sua crença. Os hindus têm as crenças deles, nós espíritas temos as nossas crenças, os budistas, e assim, né? Os muçulmanos, os católicos, os protestantes. Todas elas têm seus artigos de fé. Sob esse aspecto, pode a fé ser raciocinada ou cega. Então ele começa aqui a separar o joio do trigo. O que é a fé cega? É acreditar em muleto, em balangandã, em patuá, na camisa preta, e acreditar na fé que baseada em fatos, em pesquisa, em desenvolvimento. Por exemplo, um fato que é uma discussão hoje, né, grande. Vocês sabem que em muitos estados do centro-oeste dos Estados Unidos é proibido ensinar nas escolas a teoria da evolução de Charles Darwin. Só pode se ensinar o criacionismo. O que é o criacionismo? O criacionismo preconiza que um dia Deus criou o homem na Terra, Adão e Eva, né? Eles surgiram do nada por vontade de Deus.
E o que Charles Darwin disse? A humanidade vem num contínuo evolutivo. Ela vem evoluindo paulatinamente, elo após elo, passo após passo, o que bate perfeitamente com o que preconiza a doutrina espírita. A gente evolui paulatinamente, né? E mais importante, de encarnação em encarnação. Então, cada encarnação, a gente agrega algum conhecimento. É melhor um pouquinho que antes. O que comprova essa teoria, né? Charles Darwin desenvolveu toda essa teoria a partir de observações detalhadas, e a gente acredita que Deus criou o homem e, de repente, criou Adão e Eva. A gente acredita, por exemplo, porque Lucy é um nome que foi dado a um fóssil, o Australopithecus afarensis, que foi descoberto na Etiópia por um professor norte-americano, um antropólogo, e que percebeu claramente que Lucy tinha traços do DNA que nós temos hoje e era um passo na evolução. É uma evidência científica, não é uma tese, não é um eu acho. Então, Lucy, esse fóssil, tem 3,2 milhões de anos e comprova esse processo evolutivo da raça humana. É uma evidência que não pode ser negada. Reencarnação e julgamento final, né? A gente pensa o seguinte: fomos criados no momento da criação, no momento da concepção do corpo físico, nós espíritos fomos criados por Deus. E quando morrer nosso corpo físico, nós vamos para algum lugar indefinido e vamos aguardar o julgamento final. Isso não faz nenhum sentido com que tudo que se pregoniza, inclusive na Bíblia, né? Porque a reencarnação é o sentido último de justiça. Quando Simão Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele devia perdoar, Jesus lhe diz 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. O perdão é infinito. Então Deus, na sua misericórdia infinita, nos perdoa sempre. Então nós erramos, não vamos para o inferno, não vamos para o paraíso, não vamos para lugar nenhum. Nós vamos nos preparar para a próxima reencarnação, Alguns gostam tanto do planeta Terra que erram só para voltar, né? Então volta. É verdade. Gosta do calor tropical e tal. Diz que o Rio de Janeiro está calmo. Aí eu quero voltar para lá. E erra, né? A gente só pode pensar isso, né? Porque as pessoas erram e você vê às vezes que são erros que a gente está cometendo no ponto de vista de comportamento moral, atitudes, pensamentos. Ele quer reencarnar de novo e rápido, porque senão não tem nenhuma lógica. Então você confronta a lógica do processo evolutivo contínuo e reencarnatório. De onde Kardec tirou isso? Ele não inventou. Os próprios espíritos comunicaram a ele. E hoje a ciência comprova isso, né? Comprova com evidências. Eu já falei aqui para vocês, não trouxe de novo, senão fica repetitivo demais. A Universidade de Virgínia, no Departamento de Medicina, tem uma área de estudos de psicologia em que eles têm um especialista em reencarnação, né? Então, nós temos, se vocês forem na internet, Universidade de Virgínia, Departamento de Medicina, eles estudam cientificamente, fazem palestra, publicam livros sobre reencarnação. Então nós não estamos falando sobre reencarnação não só porque Kardec, numa pesquisa rigorosa, identificou a reencarnação como um processo evolutivo. Não. A ciência moderna comprova a reencarnação. Ela testa a reencarnação. A Universidade de Virgínia paga com dinheiro privado, mantém um departamento gigante para estudar a vida eterna e a reencarnação. Então, mais uma vez, a doutrina espírita, baseada na fé raciocinada, nas evidências científicas, ela se calca num processo evolutivo. E como é que fica o céu, o inferno? Infelizmente, vou lamentar dizer para vocês que não existe. Às vezes tinha muita gente com esperança de ir para o céu e com medo de ir para o inferno, nenhum nem outro, né? O que lhe espera é um processo de caminhada evolutiva muito claro. Então, a gente começa a separar muito bem o que é fé raciocinada
Aí diz assim, puxa, mas tem alguma comprovação científica de reencarnação? Tem. Existe um livro do professor Ian Stevenson, que é o fundador desse departamento de pesquisa da universidade, chamado 20 casos comprovados de reencarnação. É um trabalho científico rigorosíssimo, que ele comprova que reencarnação existe e é um fato. Então, não foi Kardec, ele é um cientista, um doutor, é um filósofo que comprova. Então, nós estamos baseados em quê? Em fatos, né? Fatos importantes. Vida eterna ou ressurreição? Quando eu desencarno, eu estou vivo, mais vivo do que nunca. Só não tenho mais o meu corpo físico. Quais são os nossos temores? Que a gente confunde a vida material no corpo físico com a vida espiritual, a nossa verdadeira vida. Por confundir, a nossa fé fica embaralhada. E aí a gente vai começar a trabalhar esse aspecto. Por que a gente tem tanta dificuldade de entender e aceitar essas verdades doutrinárias? Porque nós confundimos tudo. Então a gente pensa em ressurreição. Imagina o trabalho da espiritualidade. Eu desencarnei, fui enterrado, aí daqui a alguns anos vai ter ressurreição. Imagina aglutinar de novo todas aquelas moléculas para compor as células e compor o meu corpo físico. É uma aberração científica, não tem nenhum sentido, né? Depois que eu desencarno e meu corpo físico vai para a cova, um pedacinho da proteína foi para o alface, a outro pedacinho da proteína foi para o capim que o cabrito comeu, né? E fez parte da estrutura muscular dele. Como é que eu vou voltar e ter meu corpo físico de novo? Sem nenhum sentido científico isso. Agora, a vida eterna está comprovada, ela existe, é um fato. A ciência pesquisa isso, né? Mais uma vez, existem trabalhos científicos da academia que mostram que a morte do corpo físico é só uma passagem, uma mudança de plano, é uma caminhada. Deixamos o corpo físico e continuamos vivos. Por quê? Porque nós somos os espíritos imortais, nós não somos o corpo. E como nós nos confundimos com o corpo, como confundimos a nossa vida material com a verdadeira vida, que é a vida espiritual, a nossa fé não está alicerçada no raciocínio lógico. A fé cega, o Kardec diz, nada examinando, a fé cega aceita sem verificação, assim o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência e a razão. É o que eu estou tentando vir demonstrando, né? A gente fala em reencarnação, está comprovado não só pelo trabalho metodológico de Kardec, como pela pesquisa científica. Então, reencarnação é um fato. Ressurreição é uma aberração. Então, sempre o verdadeiro como o falso. E a cada passo se choca com a evidência. As evidências estão aí. O homem evolui continuamente. Está lá, ó. A Lucy, para nos provar que era o nosso ancestral. Ela não era nem Homo sapiens ainda, ela era um australopiteco, que é uma fase anterior, né? Depois nós tivemos o Homo erectus, o Homo habilis, e aí tivemos o Homo sapiens. Então, essa caminhada está comprovada pela pesquisa e pela arqueologia e pela antropologia. Assentando no erro, cedo ou tarde desmorona. Essas crenças que não são baseadas na verdade, elas desmoronam. Somente a fé que se baseia na verdade garante o futuro, porque nada tem a temer do progresso das luzes. É o que o Kardec fala logo no início, né? A fé inabalável é aquela que defronta com as luzes, com a realidade, com a pesquisa científica, com as novas descobertas, sem nenhuma ameaça. A doutrina espírita de 1857 para cá, uma evolução tecnológica brutal, nada contradiz, pelo contrário, cada vez mais reforça, né? Vocês vão ver que na obra de André Luiz, né? Chico psicografou Nosso Lar, a série Nosso Lar, né? Estou falando dos livros todos, os 13 livros da série Nosso Lar. André Luiz antecipou espetáculos da evolução científica, né?
O trabalho publicado sobre a glândula pineal é tão preciso e tão à frente do nosso tempo que ele é citado nas academias e nas referências médicas até hoje no mundo. Inclusive Chico é citado, né? Porque eles confundem espírito comunicante com quem psicografou a mensagem. Então, em vez de citar André Luiz, citam Chico, mas ele é citado na academia como alguém que desvendou o funcionamento da glândula pineal muito antes, né? Porque ele fez isso em 1950, o livro sai em 1953, e a academia comprovou isso há poucos anos atrás. Então, todo esse trabalho importante, científico, que está aí, né? Não só isso, alguns aspectos energéticos da vida estavam em André Luiz, que hoje é uma realidade absoluta científica. Então, é a fé raciocinada. E para reforçar mais ainda da origem da humanidade e esse processo evolutivo nosso, né, que é uma evidência científica, essa evolução paulatina, passo a passo, encarnação a encarnação, corpo novos passos morais, intelectuais. Existe uma pesquisa genética publicada, científica, está no YouTube, se alguém quiser ver, é um filme bem interessante, chama-se A Eva Mitocondrial. Então nós, seres humanos, temos o DNA e dentro da nossa célula nós temos um DNA à parte que é da mitocôndria, que é o órgão que faz toda a parte de energia da célula, que estabelece a energia da célula. Nós temos uma característica, o meu DNA mitocondrial é igual ao DNA da minha mãe, que é igual ao da mãe dela, minha avó, que é igual ao da minha bisavó, mãe dela. Então, de todos nós, você pode ir traçando. Então, um cientista pegou uma amostra de milhares de pessoas e foi traçando o DNA para buscar as raízes da humanidade. E o que ele construiu? O que ele chamou da Eva mitocondrial, que nós viemos de alguma região da África, de Botsuana. Então, existia um grupo de mulheres, naquela época poucas, né? Hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, mas naquela época eram pouquinhas pessoas. Aquele pequeno grupo de mulheres do sul da África é que gerou todo esse processo da humanidade. E ela vinha evoluindo, né? E essa mulher teria vivido mais ou menos há 200 mil anos atrás em Zimbábue e Botsuana, no sul da África. Aí diz, mas como que você descobriu isso? Pesquisa científica. Foi lá sequenciar DNA por DNA, buscar os marcadores, como que mudou, aonde mudou e aonde que chegou a nossa mãe ancestral. Ela estava na África. É de lá que a humanidade veio. Isso é pesquisa científica. Isso é fato. E não contraria em absolutamente nada o que a doutrina espírita nos preconiza. O que é verdadeiro na obscuridade, também o é na luz meridiana. Kardec sempre ressalta esse aspecto. Vamos iluminar as nossas verdades, se elas resistirem, elas são fé raciocinada, elas são uma fé que se sustenta, que pode facear a razão a cada momento. Cada religião pretende ter a posse exclusiva da verdade. Preconizar alguém a fé cega sob um ponto de crença é confessar-se impotente para demonstrar o que é a razão. A fé cega não tem suporte, não tem argumento. Isso eu trouxe porque eu tenho um amigo meu, que ele adorava debater religião comigo. Ele é católico, eu sou espírita, e a gente fazia um debate filosófico sobre religião. E aí eu perguntava para ele, sempre, quando ele começava a encher meu saco, eu falei assim, como é que se explica esse negócio de Santíssima Trindade? 3 em 1, 1 em 3. É um? Deus é único ou não é único? E ele dizia, eis o mistério da fé. Foi isso não é explicação, chefe. Me dê uma explicação decente. É um ou são 3? Aí ele ficava meio embatucado e falou, não vou discutir com você porque você é politeísta. Eu sou monoteísta. Só acredito no Deus único. Não acredito em 3. Não se sustenta. Né? É um ou são 3? Como que são 3?
Aí tem um filho, então se tem um filho deve ser que nem os gregos, tem a mãe, se tem filho, tem pai, tem mãe, tem tia, tem avô, aí daqui a pouco a gente está na mitologia grega, né? Vamos ter semideuses, Aquiles era um semideus, né? Filho de um deus com um humano, aí é uma confusão, essas coisas não se sustentam, ou temos um Deus único, ou não temos um Deus único. Deus, o nosso Pai, é o Criador, né, do universo, de tudo que existe. Ele é único, é um Deus. Aí, quem foi Jesus? Jesus é um como nós. Um dia seremos tão luminosos e importantes como Ele. É caminhar, é continuar esse processo de crescimento evolutivo. Olha que coisa linda. Jesus deu um exemplo maravilhoso. E eu sei que Ele é um irmão meu e eu posso ser igual a Ele se eu quiser. Depende única e exclusivamente de quem? De mim. Então, se eu me esforçar, me burilar, moral e intelectualmente, serei ainda um dia igual a Jesus. Se Ele é Deus, não vou fazer nada, porque eu nunca vou ser Deus mesmo. Deus é Deus, Pai, onipotente, onipresente, onisciente, com todos aqueles atributos da divindade, né? Como eu vou ser Deus? Não vou ser Deus. Agora, eu posso ser igual a Ele, porque Ele é um irmão, criado por Deus como nós e que deu um passo evolutivo à nossa frente. Então, a gente começa a entender, e nós vamos explorar isso um pouquinho aqui, alguns aspectos da nossa fé rigorosa, firme, inabalável, e a gente entende por que cada um de nós tem uma história de vida tão diferente, desafios tão diferentes do outro. Tem depois como certo, aí Kardec, os que dizem, nada de melhor desejamos do que crer, mas não o podemos, apenas de lábios o dizem, e não do íntimo, porquanto ao dizer isso, tapam os ouvidos, as provas, no entanto, chovem ao derredor, porque fogem a observá-las. As provas de tudo isso que a gente preconiza, vida eterna, reencarnação, chove na nossa frente. Como negar? Como negar se a academia começa a se render e a estudar esse fenômeno? Como pode-se negar se tudo que está publicado em alguns livros espíritas, como nós citamos da obra de André Luiz, só agora, 50, 60 anos depois, está sendo comprovado pela ciência? Como negar se o estudo da vida eterna, metodologicamente, fica muito claro, muito evidente? Então, nós negamos porque nós não queremos nos comprometer. Da parte de uns, há descaso, preguiça intelectual. Da de outros, o temor de serem forçados a mudar de hábitos. Claro, porque se a gente aceitar algumas verdades, nós não vamos nos sentir obrigados a nos comportar diferente. E como nós não queremos esse compromisso, nós preferimos negar. Da parte da maioria, ao orgulho, negando-se a reconhecer a existência de uma força superior, porque teria de se curvar diante dela. Então, que virtudes espirituais básicas Kardec fala aí, né? Ele está falando sobre vida eterna, sobre pré-existência, a nossa pré-existência antes da encarnação, que explica uma porção de coisas. Por que somos tão diferentes e passamos por provas diferentes? Porque nós pré-existimos antes desse corpo físico. Porque nós, pelo nosso livre-arbítrio, tomamos atitudes e ações diferentes uma dos outros, assumindo responsabilidades e compromissos absolutamente diferentes. Então, nascemos com provas e expiações diferentes. Porque Deus é justo. E Ele nos premia segundo nossos atos, né? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, cada um de nós, a partir das milhares de encarnações anteriores, tomamos decisões pessoais que implicaram em responsabilidade. E hoje, nesse momento, a persona que nós animamos agora aqui tem responsabilidade diferente. Cada um de nós passa por provas e expiações completamente diferentes. Por quê? Porque somos independentes, temos livre-arbítrio. Fizemos atrás o que queríamos, colhemos hoje o que não queríamos. Deixa eu voltar aqui.
comunicação entre encarnados e desencarnados. Como negar hoje isso, né? A mediunidade é uma evidência, acontece. E a mediunidade, é importante lembrar, não é um privilégio da doutrina espírita, né? A mediunidade existe desde sempre. O homem se comunica com os seus amigos espirituais, com os seus relacionados espirituais, sempre foi assim, né? Em todos os povos e todas as nações, né? Kardec foi um druida na França, gaulês, e a função do druida era falar com os desencarnados. Nós temos nas tribos indígenas, povos originários no Brasil, o pajé. Qual o papel do pajé? Ele é um médium que conversa com os desencarnados. Isso é uma realidade, isso é um fato comprovado, está na Bíblia, está em tudo quanto é lugar, mas a gente nega. A reencarnação, a lei de causa e efeito, provas e expiações. Para encerrar, que não vai ter muito mais tempo, eu vou me concentrar nesses dois tópicos para a gente falar sobre fé, nesses dois tópicos, né? E sobre reencarnação, eu peguei uma mensagem de São Luís, no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, e Kardec pergunta a São Luís, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-la? E ele começa a nos explicar essa pergunta de Kardec. A passagem dos espíritos, nós, pela vida corporal, é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. Então nós todos temos um planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório é detalhado. Cada um de nós vem com uma missão a ser cumprida. Cumprimos ou não, dependendo do nosso livre-arbítrio, né? Quando encarnamos, normalmente a gente renega os compromissos assumidos, mas temos uma missão. É desnecessária a bem deles, visto que a atividade que são obrigadas a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. As duas asas alvinitentes da angelitude é a moralidade e a inteligência. É essa que nos vai fazer espíritos puros, né? Então, a cada encarnação, a gente vai acrescentando incrementalmente, homeopaticamente, características morais e intelectuais. E cada vez nos aprimoramos mais. Sendo soberanamente bom e justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida. Nascemos simples e ignorantes, caminhamos para a luz. Todos nós, sem exceção, igualzinho. Por que estamos em estágios diferentes? A mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. O nosso livre-arbítrio permite que a gente tome qualquer atitude, no passado e hoje, né? Hoje nós tomamos uma decisão, nós estamos aqui reunidos nessa segunda-feira, dia 8, para estudar o Evangelho. Podíamos estar na esquina jogando dama no bar, ou carteado. Nós decidimos que queremos refletir sobre a nossa caminhada evolutiva e estamos aqui reunidos. É uma decisão, é livre-arbítrio. Qualquer privilégio seria uma preferência, e toda preferência uma injustiça, mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. Estamos aqui de forma transitória. Essa certeza e a fé nisso é fundamental para o nosso equilíbrio. Essa é uma passagem transitória, é uma tarefa que Deus lhes impõe quando iniciam a vida, como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. Os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus da iniciação e mais cedo gozam do fruto de seus labores. Quer dizer, essa caminhada evolutiva depende de cada um de nós. Uns se aplicam e são dedicados e evoluem rápido, outros demoram. É aquela brincadeira que eu fiz dos que gostam, né? E gostam de reencarnar, então erram por prazer, porque quer voltar para o planeta Terra. Os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhe concede, retardam a sua marcha, e tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação. É quando se torna um castigo. Isso, inclusive, tem um fato muito curioso, não sei se já viram em filmes, né? No Tibete,
os budistas tibetanos, eles usam um tamborzinho que em duas cordinhas, com duas bolinhas, que eles ficam batendo assim, tac, 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 tac. Não sei se já viram isso em algum filme de Tibete e tal. O que significa isso? É o ciclo interminável de encarnações daqueles espíritos que não se reformam. A bolinha fica batendo, vai e volta, tac, 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 tac. É assim acontece conosco. Né? É o ciclo interminável. E a gente, puxa vida, mas isso não vai terminar, eu não vou melhorar, mas como? E aí a gente vai falar sobre o entendimento das verdades cristãs. Né? Por que nós temos dificuldade? E a humanidade há 2000 anos tem dificuldade de entender a mensagem do Cristo. E eu peguei em particular um trechinho do capítulo 5 do Evangelho e peguei uma frase do Dalai Lama que diz o seguinte: se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Mahatma Gandhi. Gandhi tinha para ele tal beleza do Sermão da Montanha, o Sermão das Bem-aventuranças, que ele dizia o seguinte: pode jogar tudo fora, o Sermão da Montanha é suficiente para nos guiar toda a humanidade em direção ao bem. Mas estranho, porque o Sermão da Montanha, o que Jesus preconiza? Quais são as bem-aventuranças? Bem-aventurados que sofrem. A gente fica feliz de sofrer? Alguém aqui fica feliz de sofrer? Não, né? Mas é assim, bem-aventurados que sofrem. Bem-aventurados os que têm sede de justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventuranças, Jesus falava para aqueles seguidores. Quem seguiam Jesus? Não eram os grandes fariseus, né? Os grandes rabinos, não eram os centuriões romanos, não era a classe elite rica de comerciantes. Quem seguia Jesus eram os trôpegos e desvalidos, né? Os endemoniados, os portadores de hanseníase. E Jesus dizia: é de vocês o reino dos céus. Então tem uma dicotomia aí, né? Por quê? O que a gente quer é o quê? Quem vem ao centro agradecer que está sofrendo? Porque Deus deu essa oportunidade. Por que sofremos? Quem vem? A gente só vem para pedir saúde, conforto emocional, né? Moleza. A gente, qualquer coisinha incomoda, qualquer gripe a gente vem, põe o nome na caridade, diz que está muito mal, está acabado, não sei o quê. Ninguém vem aqui, por exemplo, para botar o nome dos inimigos para serem beneficiados. Inimigo a gente deixa na esquina para sofrer bastante, né? Então, tem aí um gap entre o que Jesus preconizou no Sermão da Montanha e o que nós queremos. E aí que está a dicotomia entre as verdades do Cristo e o que nós desejamos, porque nós estamos pensando na vida material e não na vida espiritual. E Kardec diz o seguinte: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Ele prometeu o reino do céu para os aflitos, mas só na pátria espiritual, não era nessa pátria. Sem a certeza do futuro, e aí Kardec é categórico, sem a certeza do futuro, ou seja, sem a certeza da vida eterna, da vida espiritual, a nossa verdadeira vida, estas máximas do Sermão da Montanha seriam um contrassenso. Mais ainda, seriam um engodo. Isso são frases de Kardec. Então, se a gente não acredita em vida eterna, na compensação após a vida, então por que sofremos? E aí a gente sabe, e aí a gente vai começar a entender. A gente sofre porque nós queremos nos aprimorar moralmente. Então, cada um de nós tem provas que nos levam a aprimorar. Vou pegar um exemplo simples, né? Bobo. Quem vai à academia, quem gosta de academia, né? Existe uma frase, um jargão muito interessante que é: americano adora pequenas frases que têm muito significado, né? Pequenos ditados, né? Então, quem vai à academia tem no pain, no gain. Por que isso? Porque se eu
não me esforçar efetivamente na ginástica, ou sentir dores musculares, não ganho nada, eu não evoluo. E a gente entende que isso é claro. Claro, você tem que ir lá, porque se você não se esforçar, no dia seguinte você não tem dor nenhuma, mas a musculatura não evolui. Isso a gente entende que é verdade, né? Se eu quero ser um virtuoso do piano, eu tenho que praticar diuturnamente, 10, 12 horas, todo dia. Mas ao final de algum tempo, eu tenho tendinossínovite, tenho problema no túnel do carpo, começo a ficar com a mão toda inchada, dolorida. É o que? Masoquismo? Não. A gente sabe que se não treinar exaustivamente, não vai melhorar. Assim é conosco. Então, o sofrimento e as provas e expiações que nós passamos na encarnação, elas são instrumentos pedagógicos no nosso aprimoramento. Quando a gente deixar de perceber que sofrimento no dia a dia, qualquer tipo, de qualquer natureza, não é punição, mas é uma oportunidade maravilhosa que Deus nos dá para que nós possamos evoluir, a gente vai entender o Sermão da Montanha. Bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Ah, por isso que ele falava isso, né? É por isso. Porque aí você tem que ir burilando aspectos da sua personalidade para se aprimorar. Aí a fé fica forte, a fé fica robusta, porque a gente sabe exatamente o que é que nós estamos fazendo no planeta Terra, para onde nós vamos e qual é o papel nosso e por que estamos passando por isso. E a gente começa a entender cada aspecto. Quando eu estou me planejando reencarnar, e o mal que me aflige e que sempre me fez sofrer muito em todas as encarnações foi o egoísmo, o orgulho exacerbado. Eu sempre fui muito orgulhoso e eu quero reencarnar e curar esse mal do meu caráter. Que papel eu escolho para reencarnar? Um papel muito humilde, mas escolhi por quê? Por masoquismo, para sofrer? Não. Escolhi esse sofrimento de nascer em condições muito paupérrimas, muito difíceis, porque eu quero efetivamente sair daqui com esse orgulho dominado, esse orgulho que tem me feito sofrer. Então, aquela passagem não é punitiva? Não, eu escolhi. Eu escolhi. E por que escolheu? Porque eu quero me aprimorar. Este é o papel. Por isso, o Sermão da Montanha nos dá essa maravilha que é bem-aventurados que sofrem, porque deles é o reino dos céus. Então, sofremos como instrumento pedagógico da primor. Não estamos sendo punidos, nós estamos tendo uma oportunidade maravilhosa nessa encarnação de poder dar um passo à frente. A encarnação que nós temos agora é uma dádiva, se nós entendermos quem somos nós e o que nós estamos fazendo aqui. Aí a fé fica robusta, a fé fica fortalecida. É a fé inabalável que Kardec nos pregava, porque nós temos clareza de quem somos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. E para encerrar, a certeza da vida eterna, Kardec diz o seguinte: mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Porque como nós nunca miramos na vida eterna, a gente sempre mira no aqui e agora, no amanhã de manhã, né? O máximo que a gente consegue fazer de planejamento é para o ano que vem. A gente, mesmo sabendo disso tudo, por isso que nós, teoricamente, chegaríamos na casa espírita e viríamos todos felizes, tranquilos, né? Sua doença piorou? Piorou muito, graças a Deus. Estou tendo uma chance de fazer uma reflexão, melhorar. Alguém já ouviu isso aqui? Alguém chegou doente, aí você perguntou assim: o senhor está melhor? Não, estou bem pior, graças a Deus, piorei muito, né? Sermão da Montanha, bem-aventuranças. Alguém de nós encara a vida assim? Não. Então Kardec, como um sábio, escreveu: mesmo com essa certeza,
da vida eterna, mesmo com essa certeza de tudo que a gente viu, de toda essa comprovação científica, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. A gente só quer molezinha, né? Não quer ter resfriado, não quer ter dor, não quer ter problema financeiro, não quer ter problema com o vizinho, não quer ter problema emocional. A gente não quer nada com nada, a gente quer só moleza. É tipo assim, férias tropical, hotel 5 estrelas, tudo ali na hora, tem um suquinho, né? Tem um cafezinho da manhã maravilhoso, bolinho, é o que a gente quer. Só que a gente não veio ao planeta Terra para isso. Nós viemos ao planeta Terra com um desafio pessoal de aprimoramento, de crescimento pessoal. E esse crescimento é feito pelo buril do dia a dia. É o atrito com o outro, é a dor, é a doença, é a relação familiar difícil. É isso. Nós viemos para isso. Às vezes, muitas vezes, a gente reencarna com o inimigo do passado. Reencarnamos com alguém que nós apunhalamos pelas costas na encarnação passada. E a gente quer que a relação seja... Não é difícil. Né? Com aquelas lembranças ancestrais, os nossos amigos, né? Os obsessores que vêm para nos futucar, lembrar aquilo. É isso. Esse é o papel. Então, nós devíamos chegar à casa espírita em júbilo. Por quê? Não porque não vamos passar por mais nenhuma necessidade material. Não porque nós vamos deixar de sofrer. Não porque nós vamos deixar de ficar doentes. Não porque vamos deixar de desencarnar. Porque vocês vão, acreditem. É porque a gente sabe por quê. A gente entendeu tudo. A gente conhece as razões a partir de uma fé robusta, não uma fé baseada em crendices, não uma fé baseada em patuais, em ritos mágicos. Eu até brinco sempre, tem um amigo nosso aqui, que eu não vou falar o nome dele, que ele frequentava o centro e trazia litros de água fluídica para fluidificar. A Sandra está rindo porque ela sabe quem é. E eu brincava com ele, falando, não adianta. Você pode até tomar banho, mas a mácula já está instalada, não tem mais... Não é água fluídica que cura. O que cura? Reforma moral. O que nos cura é tolerância, resignação, entender por que Deus nos reservou certas oportunidades difíceis, mas que vão nos ajudar a nos transformarmos em um homem novo, em um espírito renovado, liberto dos grilhões da matéria. É essa a proposta. Esse foi o Sermão da Montanha, que a gente acha lindo, mas ninguém entende nada e nem tenta entender, porque dá trabalho. Então, estou convidando vocês agora a entender e ler o Sermão da Montanha, que é maravilhoso, né? Todo dia. Porque ele não falou bem-aventurados bonitões, bem-aventurados, né? As mulheres formosas. Aqui só tem meninas aqui no centro. Não. Bem-aventurados os que sofrem, os que são perseguidos. Então, nós, espíritos imortais, nessa caminhada evolutiva maravilhosa, temos o privilégio de ter a doutrina espírita como nosso condutor, né? E todo esse trabalho desses nossos protetores que nos orientam, nos animam no caminho do bem e do mal. Não porque somos espíritas vamos deixar de sofrer. Sofreremos talvez mais, mas sabemos por quê e para quê. E qual será a nossa compensação? A vida espiritual. Se nós não acreditarmos nisso, aí realmente vai ficar difícil. Ter fé sem raciocínio, sem reflexão, sem pesquisa, sem estudo, e mais importante para vocês, não existe espírita sem estudo. Espírita estuda diuturnamente, tudo, lê vorazmente, pratica, pesquisa, porque só assim aprendemos, só assim conseguimos ter a paz de saber o nosso papel nesse contexto da evolução humana. Obrigado.